Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes e nos assistindo ao vivo no YouTube, no canal da OAB. E aí a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? E boa madrugada, porque a gente sabe que o vídeo vai ficar gravado e a gente vai ter audiência aí por muitos e muitos anos, e enfim. A gente está aqui agora nessa manhã com um evento muito especial, do lado de um professor, o doutor Ednardo Cláudio Benevides, que vem trazer um tema aqui que eu acredito que na OAB não é muito falado, infelizmente, Muito né? infelizmente. Muito infelizmente não é falado, mas que a comissão de mentoria, por meio da doutora Ana Teresa Basílio, que é a nossa vice-presidente, tem a honra e o prazer de apresentar aqui, que é o evento Pontes de Miranda, expoente da cultura brasileira. E eu me sinto muito feliz por estar aqui. Eu vou assistir pelo YouTube, porque eu tenho que participar de outro evento da mentoria, mas vou assistir pelo YouTube também. E, enfim, eu não vou demorar aqui nas palavras, porque a nossa estrela aqui de hoje é o doutor Ednardo. Queria saudar também aqui o nosso querido Francisco Pontes de Miranda também, que é neto do saudoso Pontes de Miranda, que a gente sauda aqui e agradece a presença. E, enfim, sem mais delongas, passar aqui a palavra para o doutor, nosso professor Ednardo Cláudio Benevides. Thaís, muito obrigado pela sua paciência, pela sua colaboração. Agradeço também à professora Ana Teresa, certamente gostaria de estar aqui conosco. E para mim é uma grande responsabilidade estar aqui na UAB-RJ, estar tratando desse assunto Ponte de Miranda. É, sem dúvidas, desafiador, porque Ponte de Miranda faleceu em 1979. De lá para cá, por outros fatores alheios à vontade, certamente, da academia, da intelectualidade brasileira, ele não teve, e até agora não teve, o tratamento que merece. Pontes de Miranda é um polímata, ou seja, ele escreveu muito em várias áreas. Isso, de per si, já é um motivo para nos despertar sobre a sua relevância, sobre a sua necessidade, e hoje, como eu vou demonstrar aos senhores, a sua atualidade. Eu estava até há pouco falando com o neto dele, falei, Francisco, ele comentou comigo que estava vindo de uma reunião do G20 e apresentando problemáticas. Problemáticas essas que já foram apresentadas por Pontes de Miranda e que ao tempo de hoje estão praticamente desconhecidas. Por exemplo, eu vou citar direito à educação. Pontes de Miranda também foi pedagogo. É um título, dentre outros, que praticamente a intelectualidade brasileira desconhece. A minha geração, muito lamentavelmente, ela convive sem saber sequer da existência do Pontes de Miranda. Então, assim, eu acredito que isso é um sinal de alerta grave de para onde a nossa civilização está indo, desmerecendo e desconhecendo os seus grandes nomes, nomes que mostraram a que vieram, com vasta produção. Então, quando a mim foi pedido, Ednardo, por favor, apresente um título para a sua conferência, eu já comecei numa situação um pouco árdua, porque o Pontes é jurídico, mas não é apenas jurídico no sentido dogmático da palavra. O Pontes, ele versou sobre vários assuntos. Bem, então, refletindo sobre essa questão, eu decidi escrever no título a palavra cultura. Pontes de Miranda como um expoente da nossa cultura brasileira. Cultura em que sentidos? Em que sentidos, perdão. Vamos lá. Ser professor é, sobretudo, ser um apresentador. Um fato é aquela que sabe muito para si. Louvável. Uma outra questão é aquele que se presta a escrever para que outros também saibam. Esse é o caso do Pontes de Miranda. Ele é vítima de um certo preconceito, ele é chamado por vezes de hermético, quando na verdade não procede essa questão. O Pontes, ele só tem uma maneira muito específica. Obrigado. O Pontes, ele só tem uma maneira assim muito específica de apresentar as suas ideias.
Então temos que tratar primeiro do pontes professor. O professor, ele é precipuamente um comunicador. O professor que não se comunica, que não dialoga em um discurso inteligível, não é professor. Então a minha tarefa aqui é apresentar o pontes professor, me prestando ao papel de que os senhores, de que as senhoras entendam o que eu estou dizendo. Porque não há condições de eu apresentar a figura do Ponte de Miranda se eu não o fizer num discurso inteligível aos senhores. Eu vou criar uma barreira de afastamento que já existe. Então o meu papel aqui é falar, às vezes um pouco mais formal, às vezes um pouco mais informal, mas no sentido de integrá-los a esse universo do Ponte de Miranda. Nesse cerne específico de educação, como eu mencionei há pouco, o Pontes escreveu um título chamado Direito à Educação, no ano de 1933. Ali, ele já demonstra a preocupação veemente, como sempre, com a educação pública, ou seja, a preocupação com a formação de cidadãos. Essa questão de desenvolver a educação pública é um tema completamente atual. Hoje, discute-se educação pública, e Pontes já o fizera em 1933. No ano anterior, 1932, ele escreveu um livro chamado Os Fundamentos Atuais do Direito Constitucional. Quando eu me deparei com esse título, eu acreditei que ele teria, como fizera posteriormente, comentado a Constituição à época vigente, que seria de 1891. Entretanto, ele não fizera. O que Ponte de Miranda faz nesse livro, em 1932, é a delimitação de um novo projeto de Estado. Após o final da Primeira Guerra Mundial, chegou-se ao entendimento de que a abstenção do Estado, o laissez-faire et laissez-passer, ele não dava conta das demandas sociais, que ele era extremamente danoso. Ciente disso, então, Ponte de Miranda, influenciado, sem sombra de dúvidas, pela Faculdade de Direito do Recife, ele vem com essa... É mister, é precípio, é fundamental na doutrina de Ponte de Miranda a participação do Estado. O Estado como um ente que não se abstém. Ele, muito pelo contrário, ele manifesta-se, ele defende, ele, como é que eu posso dizer a vocês? Ele cria condições para a existência de direitos e ele é quem vai garanti-los. Então é um Estado participativo. O que, de certa maneira, não seria uma surpresa, porque há que se pensar, haveria como falar-se em democracia sem Estado? Haveria como falar-se em direito sem falar da existência do Estado? Porque é notório e sabido que o direito surge antes do Estado. E eu separei aqui alguns pontos que eu vou aos poucos lançando aos senhores. Realmente, eu peço a paciência. Não, naturalmente. Eu agradeço aqui a presença da Thaís, muito gentil, muito competente, nos brindando aqui com a sua presença. Obrigado, Thaís. E uma das questões com as quais eu me deparei, diversamente do que eu pude colher ao tempo da minha graduação, é que a minha geração ela é preparada, muito lamentavelmente eu pude constatar, apenas tratando o direito como uma mera técnica, uma ciência normativa, quando muito. Às vezes nem isso. Sendo que, na verdade, o direito ele é um instrumento através do qual o operador exerce o seu mistério, a sua profissão. Só que é muito importante que façamos a distinção do jurista para o técnico. Esse é um dos pontos nodais. Eu acredito que a conferência de hoje também se preste a que pensemos, que reflitemos
sobre o papel do operador do direito, que não deve ser o papel de um tecnocrata. O tecnocrata, ele tem muito menos disciplina para lidar. Qual é praticamente a única disciplina do tecnocrata? De lege lata, isso é, a lei posta. Ele apenas contenta-se com a lei posta. Se você perguntar para um tecnocrata, e a justiça? Ele vai rapidamente imiscuir-se. Ele vai dizer, não é problema meu, isso é um problema dos filósofos do direito. Nesse contexto, pois, deve-se trazer para essa construção intelectual a figura do jurista. O jurista não é um técnico apenas. O jurista não faz do direito apenas um instrumento. Eu estava outro dia lendo um livro chamado Sociologia do Direito, de um autor francês chamado Henri Lévy-Bruhl, Sociologia do Direito, exatamente. A publicação original é 1961 e tem edições em português pela Martins Fontes, essa que eu tenho aqui, a qual eu faço referência, e ele é muito cirúrgico, muito feliz quando ele faz a distinção do técnico para o cientista. O técnico, ele apenas se preocupa-se com os meios, enquanto o cientista não. O cientista, ele tem propósitos os quais o embalam, e ele tem, teleologicamente falando, um ponto para chegar. Ou seja, não é o tanto faz. Ele incorpora, ele faz da sua atividade um propósito de vida, uma vocação. Vocação, do latim vocatio, é um chamamento. É exatamente essa a postura que o operador do direito deve, apesar de muitos reveses, defender. Por que eu digo muitos reveses? A prática forense hoje, por uma cadência extremamente... é frenético. O número de demandas, por exemplo, com as quais um advogado tem que lidar, o número de demandas com as quais um magistrado tem que sentenciar, reduz o tempo de análise das questões sub júdice. Então, assim, isso é uma constatação. Agora, muito lamentavelmente, isso tem feito com que o nível intelectual dos operadores do direito, ele tem ficado mais restrito. Então, assim, por exemplo, falar sobre direito e literatura. Até algum tempo atrás não era uma dificuldade muito grande para os bacharéis. E fazendo uma breve retrospectiva de grandes nomes do direito brasileiro, podemos constatar que eles também trilhavam a seara da literatura. Então, assim, essa diminuição de vocabulário, muito infelizmente alimentada por alguns segmentos do nosso universo jurídico, é a constatação de que não vamos muito bem. E como que é ruim sempre pode piorar, agora a inteligência artificial também, a ela é dada a outorga de que ela fará por nós um trabalho que é essencialmente humano. Isso deveria nos causar muita inquietação e, por que não dizer, até muita revolta. Porque a inteligência artificial, verdade seja dita, ela nada mais é do que um robô com uma pré-programação. Então ele tem um universo limitado, o código binário, 0 e 1. Enquanto a nossa natureza, a inteligência humana, ela não tem essa finitude. Então, assim, isso nos serve muito como alerta de que nós devemos repensar as diretrizes, os basilares que nos fazem viver, que nos fazem não apenas viver enquanto indivíduos, eu diria, mas especialmente viver enquanto sociedade. O homem é um animal social, isso aí é Aristóteles, que nos brinda com uma de suas fantásticas obras, dentre as quais Metafísica, né? Então, assim, me desculpem os adeptos do Silvio Romero, sergipano, uma das influências do Pontes, assim como Tobias Barreto, também sergipano.
Mas a metafísica não está morta, muito pelo contrário. A metafísica está viva e muito viva. O que se propõe a fazer, muito lamentavelmente, é encaixotá-la, evitá-la, mas ela está entre nós. Atenção, quando eu falo metafísica, eu não estou me referindo à magia, pelo amor de Deus. A questão não é essa. Eu me refiro à metafísica no seguinte sentido: aquilo que ultrapassa o materialismo, aquilo que vai além dos nossos 5 sentidos. 5 sentidos os quais que somente por eles não se constrói uma civilização apenas com os 5 sentidos. Que me desculpem os positivistas, o Pontes teve uma grande influência dos positivistas, é assim, nítida a importância dos positivistas na história da humanidade, na evolução do pensamento, mas há algo além, há algo mais. Muito obrigado. Então, feita essa minha singela apresentação, eu separei aqui, fiz um breve roteiro com algumas obras do Pontes que ultrapassam a seara jurídica, para que não seja essa conferência uma apresentação saudosista do passado, distante. É exatamente o contrário. Essa conferência de hoje, ela se presta a demonstrar a necessidade de que nós tenhamos os livros de Pontes de Miranda por perto. Pontes de Miranda é, sobretudo, um cientista social. E na defesa do positivismo dele, um positivismo autônomo, ímpar, ele defende que várias searas unam-se na produção do que nós conhecemos como direito. Então, ele inaugura a sua produção bibliográfica em 1912, com o título A Margem do Direito, um ensaio de psicologia jurídica. Então, já é uma quebra de paradigmas, né? Porque se o Pontes, alguns podem até pensar, mas se o Pontes era positivista, como é que ele se prestou a ir além da questão dogmática? Porque ele é formado por uma escola verdadeiramente sociológica. A sociologia defende ele como uma co-irmã da biologia. Então, a preocupação do Pontes é a extração de leis naturais, observáveis, que vão consolidar o corpo jurídico. Não por acaso, em 1954, quando ele escreve o primeiro volume de uma série de 60, é um recorde mundial até hoje, do conhecido e aclamado Tratado de Direito Privado, ele vai defender o seguinte: a sustentação da lei, do mundo jurídico, é o que ele chama de suporte fático, ou seja, o fundamento é eminentemente sociológico, é também normativo, mas principalmente sociológico. Essa definição do direito como mais um processo de adaptação social do homem, isso é, o direito enquanto fenômeno, o direito que é. Há outros autores que tratam do dever ser. O Pontes, ele atrela-se a essa questão do direito enquanto fenômeno natural, que deve ser observável e fundamentado no corpo social que o produziu. Então, assim, certamente ele ficaria muito impressionado com o intento de se importar legislações. Ele certamente ficaria inquieto, mas como você vai importar uma legislação se o direito é mais um processo de adaptação social do homem e, pois, ele é oriundo do corpo social que o produziu? Essa inquietação é uma inquietação importante. Então, vamos lá, então. Eu começo com a observação que ele formou-se em 1911 na saudosa Faculdade de Direito do Recife. Faculdade essa criada ao tempo do Império, em 1827.
houve a determinação da criação de 2 cursos jurídicos, um em São Paulo e outro inicialmente em Olinda. Esse de Olinda, por questões de instalação, posteriormente transferiu-se para o Recife. E quando eu disse que Pontes de Miranda foi influenciado por Tobias Barreto, é natural que as senhoras perguntem-se, mas influenciado como? Em quê? Pois muito bem, eu tive, é um trabalho de pesquisa, né? Muita pesquisa. Essa informação aqui do direito como processo de adaptação social do homem está no título Menores e Loucos em Direito Criminal, do saudoso Tobias Barreto. Essa informação eu tive num livro do Silvio Romero chamado Ensaio de Filosofia do Direito, que é original de 1895. Naquele tempo, o Silvio Romero ele definiu 7 espécies de fenômenos culturais que constituem a civilização humana: ciência, religião, arte, política, moral, direito e indústria. Então, aqui está a influência do Pontes. A partir disso, o Pontes escreveu sobre os 7 processos de adaptação social do homem, quais sejam, já numa escala: religião, moral, arte, ciência, direito, política e economia. Nessa escala, que eu já deixei preparada, ele, um pouco mais à frente, ele vai escrever sobre o que ele chama de a chamada progressiva diminuição do quantum despótico. O que é o quantum despótico? É uma energia de anti-civilidade. Ou seja, a religião ela é a mais estável. E, por consequência, a economia precedida da política são as mais instáveis. Ele escreve num quadro influenciado tanto pelo pai quanto pelo avô, que eram matemáticos, né? Pontes, por muito pouco, ele não foi para Oxford estudar matemática. Devemos a produção do Pontes no Brasil, a tia-avó dele, tia Chiquinha, que disse numa conversa, isso está registrado em livros do Pontes, que ela chegou para ela e falou assim: meu neto, mas você vai estudar matemática, mas se fosse no tempo do Império você ia desenvolver um teorema, mas agora na República os tempos são outros, meu neto. Por que você não vai estudar o direito que tanto lhe interessa? Aí que o Pontes, psicologicamente falando, ele envereda para nosso deleite, para nosso privilégio, para a seara jurídica. No ano seguinte, ele, como eu falei há pouco, escreve A Margem do Direito, 1912, e conclui o seguinte, abro aspas: o direito é, em verdade, um processo de assimilação e desassimilação psíquica. 1913, A Moral do Futuro, feita preliminarmente a um juízo crítico de José Veríssimo. A Moral do Futuro, ele já fazendo um prognóstico, naturalmente, ele preparava-se e preparava-nos para essa postura científica, filosófica, objetiva de uma análise de fatos, de uma análise objetiva dos fatos, da extração de leis dos fatos. Tanto que ele vai falar por reiteradas vezes na chamada revelação do direito. Em 1916, ele nos brinda com o clássico História e Prática do Habeas Corpus. Esse livro é interessante por vários fatores. É um livro completo, indispensável a todo, pelo menos a todo criminalista. Todo advogado criminalista, ele deve, em algum momento da sua trajetória intelectual, debruçar-se sobre origem e prática do habeas corpus. No seguinte sentido: houve um histórico social a partir do qual criou-se o habeas corpus. Eu defendo essa análise intelectual porque as gerações mais novas devem pensar que sempre houve habeas corpus, sempre houve habeas data, por exemplo, quando na verdade não. De novo,
foi um momento histórico social que permitiu que eles fossem criados. Então nós, enquanto juristas, enquanto cientistas sociais, nós temos que estar minimamente a par desses fatos históricos. Eu poderia citar aqui a pena do Rui Barbosa. Rui Barbosa é uma figura muito importante. Por quê? Por muitos fatores. A defesa dele no Tribunal de Haia, na questão do direito internacional, mas também na questão do habeas corpus. Então, assim, é uma figura também histórica, mas é um par como nós, operadores do direito, como advogados. Isso é, nós tivemos criaturas muito importantes que nos antecederam, que prestaram uma valiosa contribuição à nossa civilização. E, em relação ao Rui Barbosa, a bibliografia é farta, que presta-nos valiosos ensinamentos. Então, assim, ainda que por osmose, aproximando-nos dessas grandes mentes, desses mastodônticos, dessas mastodônticas criaturas que nos impressionam pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, nós, hoje, enquanto brasileiros, nós temos em quem nos espelhar. Talvez não cheguemos a tanto, mas o simples fato de termos grandes nomes nos rodeando nos estimula, nos prepara, nos incentiva a que sejamos como tais. Tem uma frase atribuída a Epicuro, que eu constatei num dos livros sobre o Pontes, que é a seguinte: devemos ter a imagem de uma grande personalidade à nossa frente, como se ele estivesse nos observando, e olhando para ele, nós temos uma grande missão a cumprir, como se ele estivesse nos observando, como se ele estivesse nos vendo, enquanto nós trabalhamos, pesquisamos, defendemos os direitos. E eu compartilho muito desse pensamento. Eu tenho várias fotografias de grandes nomes, poderia citar o Evandro Lise e Silva, poderia citar o Sobral Pinto, o saudoso Paulo Brossard. São, assim, figuras que me rodeiam. Não tenho a pretensão de ser igual a eles, mas eu tenho, assim, algum interesse de ocupar o lugar na sociedade, influenciando os mais novos. Às vezes, mais do que às vezes, eu penso que o que nos falta enquanto indivíduos em sociedade são boas referências. Só que nós, enquanto brasileiros, nós não podemos nos queixar de falta de referências. Porque, como eu venho narrando aqui, nós temos muitas referências. Muitas referências. Clóvis Bevilacqua, poderia citar Teixeira de Freitas, Evaristo de Moraes Filho. Isso, assim, só de uma rápida análise. Esses intelectuais deixaram está registrada em livros. Os livros são nossos amigos. Os livros de papel são os nossos amigos. Nós não podemos usar livros como pesos de papel. Livros não podem ser queimados. Livros não podem ser triturados. Esse é outro ponto nodal na nossa civilização brasileira, que eu lamento e espero com muita crença de fazer um trabalho profícuo no dia de hoje, de que nós, enquanto civilização, pensando em dias melhores, que nós passemos a respeitar e que nós fomentemos a intelectualidade nessas nossas terras. Porque, muito lamentavelmente, pode-se constatar que a intelectualidade ela não é um valor da sociedade brasileira. E eu digo isso no seguinte sentido, num sentido filosófico, num sentido de axiologia. Nas minhas pesquisas, eu me deparei com livros dessa natureza. Livros de lógica e livros de axiologia. O que é a axiologia dentro da filosofia? A axiologia ela é uma escala de valores. Ou seja, ela é um ponto de partida. Por isso que eu defendo o seguinte: falemos, pois, de hermenêutica.
teoria da interpretação. Mas antes é preciso que falemos de axiologia. Isso é, de qual ponto nós estamos partindo. E, muito lamentavelmente, nas grades curriculares das faculdades, eu não tenho notícia de que haja essa disciplina, ainda que fosse eletiva, da chamada axiologia jurídica, essa escala de valores. E dentro dela, naturalmente, tratar o direito como um valor que está impregnado em cada um de nós e que é figura indispensável para o exercício da cidadania. Isso é uma questão orgânica, biológica, não é uma questão eminentemente formal, a cumprir no sentido de que é distante de mim, não me pertence à minha existência, não pertence à minha função, quando na verdade não deveria ser. Então, eu acredito que nós precisamos, que estamos carentes de escolas de cidadania. Eu acredito que é desafiador você se prestar a falar de democracia, e é uma palavra que tem ficado muito gasta nos últimos anos, com as devidas razões, mas isso também isso acaba sendo um revés, acaba sendo... Como é que você lida com o desgaste das palavras? Se tudo é democracia, nada é democracia. Democracia é o povo no poder, votar e ser votado. Então, assim, eu particularmente parto da seguinte premissa. É preciso que o indivíduo reconheça-se enquanto indivíduo. Poderia até citar Descartes, né? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas a questão, dentro dessa abordagem, é a seguinte. Reconhecer-se como indivíduo pensante, porque ninguém pensa por outrem. Então, o primeiro passo, o passo 0, o passo 1 seria esse. Ninguém pensa por ninguém. O papel do filósofo, poderia citar o Sócrates, que aquele tempo devia ser uma criatura muito inconveniente, porque estava sempre com uma pergunta, sempre com uma questão, extrair da pessoa, não a resposta, mas despertar nas pessoas a questão filosófica, fazer com que as pessoas pensem por que as coisas são como são. É um dos muitos enfrentamentos do Pontes, é um enfrentamento filosófico. Então ele defende isso em 1937, com o título O Problema Fundamental do Conhecimento. É epistemologia, né? É o cerne da epistemologia de Pontes de Miranda, em 1937. Então vejam vocês que faz jus o título da palestra. É realmente um expoente da cultura brasileira, porque eu já me referi a obras de psicologia, obras de epistemologia, obras dogmáticas no campo do habeas corpus. E aqui estamos. Fico muito honrado com a oportunidade que foi conferida a mim de poder despertar nos senhores, despertar nas senhoras a imprescindibilidade. É imprescindível o operador do direito conhecer a produção de Pontes de Miranda. Não no sentido de que vai cair numa prova, que ele vai ser avaliado por isso, não. Mas numa escola de cidadania. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, como nós nos organizamos enquanto sociedade, o que esperamos conseguir dessa nossa arregimentação social. Essa é a questão nuclear. Em 1917, vejam vocês, o Pontes escreve Direito de Família. Também escreveu sobre o direito de família. Nesse mesmo ano, 1917, ele comenta, essa é uma atividade que o Pontes também se prestou a fazer, ele comentava atualizações de livros de outras pessoas. Vejam vocês, essa informação aqui é uma informação muito interessante porque ela não consta nas referências do Pontes. O Pontes, nos livros dele, ele escrevia obras do autor,
e vinha numerando as. Essa obra aqui, não sei por que motivo a editora não constou, ele passou despercebido, mas ele comentou o seguinte, olha, Tratado da Prova em Matéria Criminal, de Mittermeier. A esse tempo, em 1917, as publicações vinham com um selo chamado Labor Omnia Vincit, ou seja, o trabalho vence tudo. Que eu conheci graças ao Clóvis Bevilacqua. Preparando-me para essa conferência, eu adquiri o título História da Faculdade de Direito do Recife. Existem 2 edições. 100 anos após a criação dos cursos, no ano de 1927, e outra no ano de 1977. Eu preferi a edição mais antiga. Pois muito bem. O Clóvis Bevilacqua, quando vai se referir ao Ponte de Miranda, ele aparece, como falei, que o Ponte comentou esse livro. Que, em tese, não haveria. Pois muito bem, mais pesquisa, eu tive a feliz notícia de que, fato, o livro existe e encontrei um exemplar na biblioteca do Superior Tribunal Militar. Solicitei algumas cópias da capa e do índice e posso garantir aos senhores, o livro existe e é mais uma das obras que passou completamente despercebida. Por que eu digo despercebida? O saudoso Miguel Reale, quando fez uma conferência na Academia Brasileira de Letras sobre expoentes jurídicos, na verdade, perdão, expoentes filosóficos, expoentes jurídicos, quem o fizera fora o Alberto Venâncio Filho, um dos nossos maiores intelectuais vivos. Ele cita, no campo da produção criminal do Ponte de Miranda, apenas teoria e prática do habeas corpus. E eu gostaria, naturalmente, de apresentar isso ao professor Miguel Reale, não posso fazer por razões óbvias, que o Ponte também se prestou a comentar o processo penal. Então, assim, é mais uma chancela da vertente polímata desse nosso grande brasileiro. Nesse mesmo ano de 1917, ele comentou a 2ª edição de Teoria das Provas e sua aplicação aos atos civis, do autor Francisco Augusto Neves e Castro, também com esse selo, Labor Omnia Vincit. 1918, o mesmo selo, comentando Doutrina das Ações, de José Homem Correia Teles. Essa descoberta que consta, essas 2 últimas constam nas referências do próprio Ponte, do Doutrina das Ações, me fez entender por que o Ponte dizia que, quando ele escreveu o Tratado das Ações, ele dizia que tinha sido a obra mais demorada para produzi-la. Eu fiquei pensando, mas algo de errado não está certo. Por quê? Porque ele começou em 1970, se não me engano, e concluiu em 7 tomos em 78. E o Tratado de Direito Privado, ele começou em 54 e terminou em 68. Só que aí que está a questão. Nesse título de 1918, ele, comentando Doutrina das Ações, ele estava esboçando o que viria a ser, em 1970, Tratado das Ações. O Ponte tem uma organização assim muito, uma cadência, claro, um cientista, positivista, mas que somente assim eu acredito que foi possível ele manter a coerência dele e a relação entre os livros, ainda que passassem-se 50, 60 anos, havia uma linha de raciocínio. Ele era conhecido pelos fichamentos, não batia a máquina, então assim, era tudo à mão. A secretária dele com certeza deveria ganhar um adicional, né? Porque ela trabalhou bastante. E ele surpreende, eu fico surpreso com essa coerência dele. Num primeiro momento, é até bom dizer isso, parece que há contradição. O Ponte dizia uma coisa no sistema, que falarei dele em breve. E no tratado ele vai dizer outra coisa, só que não é verdade. É porque, como eu disse, o positivismo do Pontes é um positivismo sociológico. Não é um positivismo eminentemente normativo. Isso aí é com outros autores. Esse ancoramento sociológico
é uma marca muito de relevo na doutrina do Pontes. Tá? Falando do sistema, eu selecionei aqui um trecho muito importante. Isso ele escreveu em 1922. Abro aspas. É preciso que tenha o jurista formação diferente da que tem hoje. É-lhe mister sereio e real preparo de ciência social, de modo que se duplicará o conteúdo do estudo jurídico. Não mais se farão juristas no velho sentido, porém cientistas do direito, a que e ministrou o cabedal da sociologia, da economia, da ciência que lhes incumbe, muito diversa, aliás, dessa espécie de acrobacia lógica em que ainda hoje se comprazem. Parece que ele escreveu isso para essa conferência. É impressionante como é perene, como é permanente as digressões do Pontes. O Pontes também é da personalidade dele. Ele comunga o que ele está falando para aquele tempo e é como se ele fosse um profeta. Ele enuncia o que virá. O que virá. Enquanto cientista, poderia ser uma mera teoria posta à prova do tempo. Né? Isso não é nenhum problema para o cientista não ter uma teoria validada. Às vezes, as teorias validam-se. Às vezes, não se validam. Isso está lá no volume 2, na página 294, da primeira edição, que, surpreendentemente, com uma ímpar dificuldade, eu não estava esperando localizá-la. Eu ainda estou à procura, é verdade, da edição de 1972, pelo editor Borzoi, uma edição rara. E aí eu, nas minhas pesquisas, me deparei com, achei até que estava vendo coisas demais, me deparei, de fato, procedia a informação, tratava-se da primeira edição, num estado aceitável. Afinal de contas, são pelo menos 104 anos de capa dura e papel. E eu, nas dificuldades da vida, eu consegui adquirir esse documento, né? Então, assim, o Pontes também tem isso em favor dele. Não é apenas um livro. Foi envelhecido nos barris de carvalho do tempo. Então, assim, essa obra, O Sistema de Ciência Positiva do Direito, para mim, é a obra mais importante do Pontes. Por quê? Ela prepara o operador do direito, leia-se, o cientista do direito, no seguinte sentido: qual a metodologia a utilizar na revelação do direito, na apreciação do direito, no julgamento do direito. Então é realmente uma obra para todos os operadores do direito, enquanto cientistas sociais. O técnico vai achar que não presta, joga fora, usa como peso de papel porque está revogado. Isso é uma crítica que eu faço, que tem a sua razão, especialmente porque existe uma questão chamada de ratio legis. O Pontes, em 54, já no prefácio ali, no preâmbulo do Tratado de Direito Privado, ele vai falar disso, da chamada ratio legis. Ratio legis não é ratio legislatoris. Ratio legislatoris não é voluntas legis. Ou seja, ele não se importa com a vontade do legislador. Ele não se importa com a vontade da lei. Vontade atribuindo-se a essa palavra subjetividade. O que interessa a ele é a lei que se tem. Poderia até citar também Francisco de Paula Batista no seu famoso Compêndio de Hermenêutica Jurídica, quando ele vai dizer que o operador do direito lida com a lei de hoje, não com a lei de amanhã. Isso é muito importante, porque às vezes o operador fica numa expectativa da lei que virá, que pode até vir, mas se ela não existe, ela não deve ser objeto de análise no contexto do mundo jurídico.
Seguindo. Aqui temos, em 1923, eu consegui localizar na biblioteca da Academia Brasileira de Letras, muito valiosa. Sou muito grato à Academia, não apenas porque o Pontes o fora acadêmico, mas porque ela tem um acervo muito vasto, muito enriquecido sobre o que o Pontes se prestou a escrever. E lá eu encontrei uma conferência que o Pontes proferiu no Chile, na Universidade do Chile, em 1923. Nessa conferência no Chile, ele, de certa maneira, ele faz uma propaganda do próprio livro, do Sistema de Ciência Positiva do Direito, quando ele defende que o direito é um processo de adaptação social do homem, quando ele defende que não se pode tratar o direito como mera técnica, como mero texto. Vejamos o que eu concordo com ele, porque se o direito fosse mero texto, não haveria hermenêutica. Poderia também citar Theodor Viveg, o criador da tópica problemática, né? Quando ele vai dizer que o que há é texto, norma vai haver após a interpretação. Então, por favor, vejam, eu não sou inimigo da hermenêutica, não, muito pelo contrário, a teleológica, a orgânica, a sistemática, enfim, são obviamente importantíssimas. Mas, antes disso, tal como Pontes defendia, eu defendo que o operador do direito seja um verdadeiro cientista social. Isso é, a dicotomia justiça interessa ao operador do direito. Fazer direito é fazer justiça. Se há quem defenda, muito lamentavelmente, que a preocupação do operador não é pela justiça, é apenas pelo direito. Isso nos traz muitos problemas. E contra isso, para a nossa sorte, nós temos a vastíssima produção do Ponte de Miranda. Seguindo, no ano de 1924, 100 anos, já faz 100 anos, não parece, mas faz 100 anos. Ele escreve Introdução à Sociologia Geral, obra que foi também premiada pela Academia Brasileira de Letras. Nesse título, ele vai defender a sociologia como a co-irmã da biologia. Então, ou seja, é latente o positivismo dele na verdade, o neopositivismo, né? Isso aí ele defendia já em 22. Se defendia neopositivista, né, colocando o direito, a cadência do direito na mesma metodologia de extração de verdades do mundo da natureza. Ele dizia que não fez que Augusto Comte não fizera como tal, porque aquele tempo não poderia tê-lo feito. Ele não tem vergonha de dizer isso, não. Mas eu reitero, é um positivismo muito específico do Pontes. Muito específico do Pontes. Então, assim, outro autor também era positivista, pensava igual o Pontes? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. O Pontes, isso atua contra ele, no seguinte sentido: o Pontes exige tacitamente que conheçamos globalmente a obra dele. Então, assim, por exemplo, eu, enquanto advogado, poderia muito bem ir lá no Tratado de Direito Privado, estou com uma questão, enfim, de cláusulas draconianas no negócio jurídico. Certamente vou encontrar o Pontes falando sobre o assunto. Só que isso não basta para o cientista, isso bastaria apenas para o técnico, né? Transcreve, põe como nota de rodapé na petição, apresenta ao desembargador, apresenta ao ministro, resolve, pragmaticamente falando, mas filosoficamente falando, leia-se, o ponto de partida do Pontes é a ciência. Então, eu defendo que nós devemos conhecer primeiro por que o Pontes pensava como pensava. Era por isso, era por aquilo.
Esse é o pensamento do jurista. É o que eu digo. Se o problema fundamental do conhecimento, o Pontes se propõe a investigar os fundamentais, eu, na minha trajetória enquanto pesquisador do Pontes de Miranda, me proponho a investigar os basilares. Talvez por isso eu tenha essa afinidade tão grande com Pontes, não me canso dele, é uma coisa impressionante. Todo dia de manhã, se deixar de segunda a segunda, eu vou me debruçar sobre a produção do Pontes para conhecê-lo cada vez mais. E é isso que eu observo. É especialmente essa centelha filosófica, essa centelha científica, na verdade, porque o Pontes vai dizer que quem descobre é a ciência. A filosofia estabelece novas relações sintáticas, textual do Pontes. Agora, enfim, por esse momento eu não posso abrir o livro, não está aqui, não trouxe na minha mala, mas a citação é essa. E ele é essa figura, é a esfinge. Pontes é a esfinge. Decifra-o ou ele te devora. Há pessoas que, apenas citando o nome do Pontes, elas já ficam assustadas por vários fatores. Mas eu asseguro que não há necessidade dessa reticência, desse receio com Pontes. Ele tem muito a nos ensinar hoje, pós-Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. O primeiro comentário de Constituição que o Pontes fez foi no contexto da Constituição de 1934. E ali já se encontram resquícios de uma ratio legis que seria vista na Constituição de 1988. Sobre a Constituição de 1891, o Pontes não comentou. Ele nasceu no ano seguinte, 1892. Ele cita a pena de João Barbalho, Comentários à Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Bem, se o Pontes de Miranda citou elogiando-o, nós, enquanto operadores do direito e na linha da ciência política brasileira, temos uma fonte muito segura de consulta, que eu tive o prazer de ler. Eu tenho a edição de Comentários à Constituição de 1967, com a emenda número 1, eu tenho a edição de 1987. O Pontes já era falecido. Encontrei uma... Né? E por que eu fui fazer isso? Eu estou compartilhando com vocês uma pesquisa que foi publicada num artigo. Está lá no meu Instagram, para quem tiver interesse em conhecer mais Pontes de Miranda, sucintamente, né, nos comentários de um post de Instagram, eu acredito que fui fidedigno à metodologia dele. Naquela questão das Forças Armadas, do artigo 142, hoje, na Constituição de 1988. Eu fiquei surpreso, porque esse artigo já estava na Constituição de 1891. E, obviamente, as Forças Armadas no Brasil não são poder moderador. Eu não sei de onde que tiram essa ideia de tirada de uma cartola de um mágico de festa infantil, porque nunca houve, ainda com os militares pós-golpe republicano de 1889, não são poder moderador. Enfim, seguindo. No mesmo ano de 1924, o Pontes escreve Introdução à Política Científica. É um livro para ser lido em conjunto com o sistema que eu falei há pouco, de 1922. Ele vai, nesse livro, falar sobre dois princípios, além de outros mais. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Ele vai falar dessa questão da progressiva diminuição do quantum despótico, ou seja, dessa energia de anticivilidade. Ele, influenciado pelo positivismo, defendia que
era uma lei natural essa marcha progressiva da humanidade. Muito infelizmente, temos que constatar que a humanidade não caminha sempre para frente, né? Muito triste isso, mas é um fato. É triste, mas é um fato. Um outro princípio que ele trata é a chamada integração e dilatação dos círculos sociais. Ou seja, com o passar do tempo, as relações sociais elas vão integrando-se e especializando-se. Hoje, constata-se isso nas grades curriculares das faculdades. Há temas assim extremamente específicos. Houve uma cadência. No direito civil, e você vai, por exemplo, direito de família, direito das famílias, e você vai nessa linha de integração de círculos sociais. Então, podemos dizer que isso é válido. Esse princípio da integração e dilatação dos círculos sociais, ele mostrou-se válido. É válido. O autor Paulo Nader, muito tempo depois, no livro dele de Introdução ao Direito, Noções Preliminares, uma coisa assim, ele vai dizer uma coisa muito parecida, que ele vai dizer o seguinte: com o passar do tempo, o direito enquanto uma árvore, vamos fazer aqui uma imaginação, só para criar um raciocínio. O direito enquanto árvore, quanto mais o tempo passa, mais a árvore cresce. Tá? Se a árvore cresce, as ramificações dos galhos dessa árvore também crescem. Ou seja, mutatis mutandis, o Paulo Nader estava escrevendo na linha do Pontes. Na linha do Pontes. Eu tirei aqui um trecho que eu levo como lema de vida, e também eu pude constatar que o Pontes falou isso para pessoas como eu. O Pontes não falou isso para mim, também não tem essa relevância toda no universo, talvez nenhuma relevância, né? Meu papel aqui apenas é de professor, de propagar o conhecimento, apenas, né? Não se encerra na minha existência. O Pontes vai dizer o seguinte, olha só, vejam vocês, abro aspas: nas portas das escolas de direito devia estar escrito, : aqui não entrará quem não for sociólogo. E o sociólogo supõe o matemático, o físico, o biólogo. É flor de cultura. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: quem não tiver o perfil de cientista do direito, quem não tiver o perfil de um cientista social, aquele que se inquieta diante das mazelas que são constatadas na sociedade, não deve fazer faculdade de direito. Ou seja, o direito, o operador do direito, essa aqui é a prova cabal do que eu disse há pouco. O operador do direito não é um técnico. O operador do direito é um cientista social, um inquieto, também um teórico. O cientista também é um teórico. Ele vai teorizar, ele vai apresentar uma teoria a partir de um objeto de conhecimento e será posta à validação ou não. Muito infelizmente, o terraplanismo ele está se propagando com muita rapidez na humanidade. É visível a involução social. Então, assim, eu agradeço muito a você que está aí me assistindo, porque eu, tratando desses assuntos relevantes, eu estou disputando espaço com pessoas, na internet, claro, né? Pessoas que defendem que a Terra é plana. E pior, essas pessoas têm audiência. Então, assim, é mais uma prova de que estamos indo para um caminho muito estranho enquanto humanidade. O orgulho da própria ignorância e, nessa linha, o descompromisso com uma postura filosófica, uma postura anticientífica. Isso é assustador, especialmente porque muitos foram aqueles que fizeram muito com muito pouco, com quase nada. Então, assim,
as inovações tecnológicas, essa velocidade de troca de informações, essa democratização, esse acesso mesmo à informação desburocratizado, o que se creu? O que se acreditou? Bem, agora mais pessoas terão a informação, mais pessoas produzirão conhecimento, mais pessoas aliar-se-ão à ciência. Ledo engano. Não é nada disso. Como eu falei há pouco, há pessoas que acreditam que a Terra é plana, em 2024. E essas pessoas têm audiência. Então, assim, voltamos à questão do Ponte de Miranda. Vamos mal. É ruim? É. Mas pelo menos, constatando essa problemática, falando sobre esse assunto, eu pressuponho que mais pessoas assim como eu vão inquietar-se e vão constatar a importância de tomada de posições, a não ser leniente com a ignorância, não ser leniente com o erro. Talvez digo eu, mas o Pontes tem um livro em 1945 chamado Democracia, Liberdade e Igualdade, os Três Caminhos. Esse livro é mais um livro de cabeceira. Haja cabeceira para colocar tantos livros. Porque o Pontes vai fazer uma análise com a típica competência da Segunda Guerra Mundial. O que, de per si, já faz desse livro um documento. E não satisfeito em fazê-lo, o Pontes também constrói diretrizes para a sociedade do pós-guerra. E mapeando a Segunda Guerra, mapeando, esboçando, teorizando, construindo uma ciência política de um novo Estado, em dois níveis: um Estado a nível nacional, direitos e garantias fundamentais, e num plano internacional, direitos humanos. Muito necessária. Volto a dizer, eu sou um apresentador do Pontes, sou propagandista do Pontes, mesmo, porque exatamente por essa postura científica dele. Tem um artigo que ele escreveu em 1923, eu não listei tudo aqui, mas enfim, as ideias vão me surgindo, eu vou amadurecendo a conferência, conto com a paciência, com a colaboração dos senhores nesse sentido, chamado Subjectivismus und Voluntarismus im Recht. Subjetivismo e voluntarismo no direito. E eu colocaria, não apenas no direito, mas passados mais de 100 anos, no mundo. As vontades, os quereres, o subjetivismo é exatamente o antidireito. Para mim, o direito nada mais é do que norma em comum. O direito é norma em comum. Percebam que eu não falei texto, porque o direito não nasce no texto. O direito nasce no valor, na axiologia, na escala de valores, na importância dada ao direito, na relevância que nós damos ao direito. Nós acreditamos no direito. Por quê? Questão filosófica. Nós acreditamos no direito, eu defendo, porque nós acreditamos que é ele que vai compor relações sociais, não apenas compor conflitos, porque existia pelo menos, né? A jurisdição voluntária, a jurisdição contenciosa é voluntária, lá no processo civil. E muitas vezes o direito, cada vez mais, isso é uma constatação muito lamentável, o direito ele não tem se prestado a esse papel de que haja a existência de um direito
e que haja a defesa desse direito, que haja a garantia desse direito. Então, o direito passa a ser o não direito. E eu gostaria de incutir nas senhoras, nos senhores, exatamente muitas vezes, lições que consta nos livros do Ponte de Miranda. Ele aponta o caminho, que é um caminho que ele trilha, e espera que nós também o trilhemos. O Pontes, ele tem disso. Ele não é um autor excludente, muito pelo contrário, ele é um autor inclusivo. Claro que ele é inclusivo. Se ele fosse excludente, ele nem se prestaria a escrever os livros. Então, a partir do momento que ele escreve os livros que ele escreve, é no sentido de propagar a abordagem dele sobre os bens do mundo, os bens da natureza. Enfim, vou falar aqui agora um outro capítulo. Em 1924, o Pontes escreveu para o 5º Congresso de Filosofia, que se realizou em Nápoles. Ele escreveu um artigo em alemão chamado Vorstellung von Haume, que seria, em tradução livre, a concepção de espaço. Essa passagem, na verdade, não é uma passagem, mas ela refere-se a um momento maior, que foi da proximidade do Ponte de Miranda com Albert Einstein. Assim, poucas pessoas sabem, mas Einstein esteve no Brasil, comeu vatapá e conversou com o Ponte de Miranda. A vinda do Einstein ao Brasil foi uma vinda meio atrapalhada, ele estava indo em direção a Buenos Aires, enfim, não houve assim uma recepção de Estado ao Albert Einstein. Eu lamento muito isso, porque no jornal que eu tive acesso, Hemeroteca Digital, existe, está no meu Instagram, narra o que houve o encontro dos dois num jantar ou num almoço no Hotel Glória. E o Pontes escreveu sobre essa questão da concepção do espaço àquele tempo. Há outro artigo dele também falando sobre a teoria da relatividade. E o Einstein ficou surpreso, mas o senhor enfim, do direito, o senhor está falando da física, da matemática, e o Ponte mostrou que sabia do que estava falando. Para a surpresa do Einstein, ele ficou inquieto, assim, houve um diálogo entre os dois. Muito lamentavelmente não houve o registro do diálogo, mas eu consto que o nosso valoroso brasileiro teve essa importância também nessa seara. No ano de 1925, nessa linha, que aquele tempo era um tema em voga, ele escreveu o artigo Espaço, Tempo, Matéria, que depois consta uma republicação na Revista da Academia Brasileira de Letras, o volume 5, número 87, no ano de 2016, que ele vai enfrentar a dicotomia. Enfim, não é o objeto agora, mas preciso fazer constar. O que veio primeiro? Foi o espaço ou foi a matéria? Aí ele vai narrar quem defendia que era o espaço e vai narrar quem defendia que era a matéria. E ele conclui dizendo o seguinte: não é espaço nem matéria, é espaço, tempo, matéria. Para mim isso é assim de uma intelectualidade muito típica do Ponte de Miranda. Esse encontro do Einstein com o Ponte de Miranda, ele está no título O Jornal, do dia 12 de maio do ano 1925. Tá? Mais à frente, em 1932, ele lança a obra chamada Os Fundamentos Atuais do Direito Constitucional, Diretrizes de um Novo Modelo de Estado. Essa eu escrevi, né? Diretrizes de um Novo Modelo de Estado. Esse livro, ele é também surpreendente. Por quê? Eu estava até comentando isso com o neto do Pontes há pouco, antes de iniciar a conferência. Num primeiro contato, poderíamos pressupor que ele faria comentários à Constituição de 1891, que estava vigente à época, apesar da Revolução de 30,
liderada pelo Getúlio Vargas. Entretanto, não. O que o Pontes se presta a fazer nesse título é definir um novo modelo de Estado, uma nova ciência política. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, já mencionei isso há pouco, o laissez-faire cai por terra e chegam à conclusão, o Pontes chega à conclusão que o Estado, enquanto ente político-administrativo, ele tem que tomar partido, ele tem que ser o propiciador de garantias de direitos, de legitimador de direitos, de defensor de direitos. Ele vai usar uma expressão que é muito comum nesse título, que vai ter um desdobramento, que daqui a pouco eu falarei sobre isso, que é o chamado Estado unívoco. Ou seja, é uma teoria de Estado muito costurada, muito cozida, né? Cozer, costurar, cozer. Que ele vai defender diretrizes assim muito claras que o Estado tem que ter. O Estado, para ser Estado, ele tem que se prestar a esse papel. E ele já vai, nesse título, enunciar o humanismo dele, a preocupação com direitos e liberdades individuais. Em 1933, um ano depois, ele vai escrever sobre três vertentes filosóficas, três vertentes políticas, que é o anarquismo, o comunismo e o socialismo. Esse livro ele é muito interessante também, porque o Pontes ele passa pelos três e vai dissertando sobre eles e vai dizendo por que ele Pontes, não encampa-os integralmente, as doutrinas, essas três doutrinas. Por exemplo, uma que eu me recordo agora, o anarquismo pressupõe sempre unanimidade. Então temos um problema, né? Porque nem toda assembleia, aliás, dificilmente uma assembleia conseguirá unanimidade. E aproveito aqui o ensejo para dizer o seguinte, esse ponto é importante eu deixar registrado, que o Pontes não era marxista. O Pontes, ele passa pelo marxismo. O Pontes vai dizer que ele vai por cima do marxismo, porque essas problematizações de relações de trabalho, concentração de renda, isso aí o Pontes é um obter dictum, né? É uma passagem, mas ele não se filia a esses conceitos do marxismo. O Pontes, nessa vertente científica de investigação, nessa questão de epistemologia, de filosofia, ele problematiza os institutos e diz por que toma determinadas posições diante deles. Nesse mesmo ano de 1933, na linha de os fundamentos atuais do direito constitucional, o Pontes vai escrever o título Os Novos Direitos do Homem. Fez uma nova ciência política, nessa toada ele lança os novos direitos do homem. Quais são esses novos direitos? Direito à subsistência, direito ao trabalho, direito à educação, direito à assistência e direito ao ideal. Nesse título, ele faz um quadro sinótico que demonstra que esses 5 direitos, eles são as 5 pontas do Estado socialista. Muito cuidado com a palavra socialista. Não é o socialismo hoje. Evitemos, pois, anacronismos. O Pontes está escrevendo isso em 1933. Então, quando ele se refere a socialismo, vocês entendam o seguinte: uma política voltada à defesa, à garantia de liberdades individuais. Ou seja, é o anti-estado mínimo. Essa é um bom prolegômeno, uma boa iniciação para entender o socialismo de Pontes de Miranda. É o anti-estado mínimo. Não é um Estado que se abstém. Muito ao contrário. É um Estado unívoco, que existe e sabe para que existe, por que existe.
Ele tem contas a prestar. Teleologicamente falando, um verdadeiro processo de integração social. Essa é uma frase que define muito bem a sociologia de Pontes de Miranda. A integração social. O Pontes, ele é um grande integrador social. O intento dele é colocar todos sob a égide, não apenas de uma Constituição, mas, sobretudo, sob a égide de um Estado que vai manifestar os seus intentos, claro, numa carta política, numa carta administrativa, que é a Constituição. Então, assim, com diretrizes muito... Há uma cadência, talvez essa seja... Aliás, essa certamente é uma grande crítica à Constituição de 88, né? Que ela é muito ampla, que ela é muito vasta. Esse comentário, Pontes o fizera comentando a Constituição de 84. Ele faz exatamente esse comentário. Então, assim, fazendo um exercício de clarividência, se o Pontes estivesse vivo e debruçasse sobre a Constituição de 88, muito provavelmente ele teceria um comentário nesse sentido, que falta uma amarração, falta uma fixação clara, muito definida dos papéis do Estado. Porque, muito lamentavelmente, hoje não, há algum tempo, ensinam-se nas faculdades que a Constituição é rígida. Entretanto, vejam quantas emendas constitucionais a Constituição brasileira tem. Isso é um problema. Isso é um problema. O fato de exigir o quórum para aprovação de uma emenda constitucional apenas é um problema, esse conjunto de emendas constitucionais, porque às vezes a minha impressão é a seguinte: não está na Constituição textualmente, deveria estar, então façamos, pois, uma emenda constitucional e está resolvida a questão. Direito à moradia, realmente, direito à moradia devia estar na Constituição de 88. Principalmente a Constituinte, a partir de 85, não o colocou. Vamos fazer uma emenda constitucional então e a questão está resolvida? Não. Aí que eu volto a dizer aos senhores, é uma questão de hermenêutica também, mas é uma questão de axiologia, é uma escala de valores. O fato de não estar textualmente na Constituição não quer dizer, de per si, que não exista um direito a ser tutelado pelo Estado brasileiro. Mas, enfim, isso é uma digressão para um outro momento. Nesse contexto de novos direitos do homem, nesse mesmo ano de 33, ele vai publicar autonomamente 2 livros: Direito à Subsistência e ao Trabalho, a preocupação do Estado em fornecer a subsistência aos seus, aqueles que não têm condições por força maior de trabalhar, e também o direito ao trabalho. Ele chega até a essa minúcia, que o Estado deve prover o trabalho aos seus cidadãos. Mas tem um breve detalhe: direito ao trabalho pressupõe dever de trabalhar. Aí eu não sei se isso aí seria, enfim, do agrado. Mas esse é o ponto. Ele é muito... Ele não é muito, né? Ou é ou não é. Ele é científico, ele é um cientista. Ele mapeia, com o rigor metodológico dele, ele vai mapeando os bens da vida. Está lá no prefácio do já citado Tratado de Direito Privado, né? Esse é o direito, né? Ele mapeia, ele dispõe sobre os bens da vida. Enfim, em 37 eu já mencionei há pouco, que é a epistemologia de Pontes de Miranda. Nesse contexto, eu vou registrar aqui, dentro da epistemologia de Pontes de Miranda, ele vai desenvolver a chamada teoria dos jetos. A partícula jeto, né? Ele vai extrair isso de objeto e sujeito. Ele vai pegar essa partícula das palavras. O que é interessante, assim, numa análise sumária, tratar da teoria dos jetos?
ele muda a categoria do ser consciente. Há, em outros casos, uma epistemologia na qual o ser consciente olha de cima para o objeto cognoscível, há uma hierarquia. Nessa teoria dos jetos de Pontes de Miranda, não. Ele faz uma dupla abstração, ou seja, o ser consciente, ele deixa de ser apenas ser consciência e passa a ser um instrumental. Ele é o olho que vê, a mão que toca. E o objeto cognoscível, ele deixa de ser materialmente objeto e passa a ser uma abstração. Ou seja, ele passa a ser todas as características e qualidades de objetos de igual natureza. É uma dupla abstração, por isso que é a teoria do jeto. Não há uma hierarquia do sujeito nem do objeto. Ambos são concomitantemente abstraídos. Fantástico. Poderia dissertar sobre isso algum tempo a mais, mas enfim, não é o objeto de hoje. Nesse mesmo título, O Problema Fundamental do Conhecimento, eu peguei um trecho, abro aspas. Ora, ciência é persuasão, ponto. Onde se impõe, não há mais ciência. Atenção, quando ele diz que ciência é persuasão, cuidado, ele não está se referindo à retórica. Poderia citar os sofistas, né, os pré-socráticos, que não tinham nenhum compromisso com a verdade, o compromisso era com o convencimento. Então, assim, não é esse o intento. O intento do Pontes é o seguinte, quando ele diz que ciência é persuasão, no sentido de não imposição, ele quer dizer que ciência não é dogma. Ciência é metodologia, que se demonstra. A partir do momento que você exclui essa metodologia, também empírica, mas não só empírica, e ela passa a ser um dogma, um axioma incontestável, deixa de ser ciência. Isso ele escreveu em 1937, e parece que escreveu para essa conferência. Sobre o título, em 1945, Democracia, Liberdade e Igualdade, eu já teci alguns comentários. No ano de 1953, o Pontes escreve a análise antropológica do Pontes. Garra, mão e dedo. O que ele vai dizer, dentre outras muitas coisas? É um livro fino, mas eu costumo dizer sempre o seguinte, cuidado com livros finos. São os piores. Por quê? Porque a ideia do autor está muito condensada. Prefira os livros mais espessos, apesar de preliminarmente assustadores, neles o autor desenvolve mais o assunto. Então eu compartilho com os senhores esse entendimento. Aqueles que pegarão esse livro, crendo que o lerão em breves instantes, entretanto, não. O Pontes, ele é uma maratona. Pontes não é uma corrida de 100 metros. Então, se você estiver com pressa, não vá ler o Pontes. Você tem que ter, eu acredito, eu defendo, e é assim que eu faço, uma lealdade com Pontes, uma lealdade com o que ele escreveu e uma lealdade com a metodologia do Pontes. Sem pressa, sem procurar brigar com o autor, aproximar-se dele. Isso quem fala sobre isso é o Henri Bergson, um filósofo francês. Ele vai falar sobre a simpatia, quando você está descobrindo nos teus estudos, seja simpático para assimilar com mais facilidade. Não necessariamente concordar, atenção, mas no sentido de assimilação preliminar do que está sendo tratado. E ele vai dizer, não foi o homem que fez a Assembleia, foi a Assembleia que fez o homem. Não é de todo surpreendente essa frase, porque se analisarmos, a filosofia no Egito era muito tímida. A filosofia no Ocidente vai surgir na Grécia. Na necessidade de convencimento de um ponto de vista, por exemplo. Ainda hoje,
por exemplo, em assembleias de condomínio. Votarão de um jeito, votarão de outro, mas os trabalhos serão abertos à manifestação dos condôminos. Então, mutatis mutandis é o que o Ponte está dizendo em Garra, Mão e Dedo. Essa aglomeração social, de organização social, ela vai exigir que nós, enquanto oradores, sustentemos nossos pontos de vista. E para que o façamos, nós temos que ter as razões, os motivos, os argumentos. Então, é graças aos argumentos, graças à formação de argumentos, a esse colegiado que debate para chegar ao final a uma conclusão, que vai nascer o homem tal qual nós conhecemos, filosoficamente falando. E é realmente assim impressionante essa evolução antropológica do homem. Em 54, ele escreve o primeiro volume do Tratado de Direito Privado, como eu mencionei há pouco, que é uma obra que precisa ser contemplada, também contemplada, mas principalmente e primeiramente contemplada. Esse é o roteiro, esse é o conselho, digamos assim. De onde o Pontes de Miranda parte? Ele parte daqui. Esse é o universo do Pontes de Miranda. É assim que ele apresenta suas ideias. Isso é estética, né? Um dos ramos da filosofia, né? A estética, né? Da axiologia, como o autor escreve. Cada um escreve de um jeito. Eu escrevo de um jeito, falo desse meu jeito, outros falam de outras formas. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro assim, elemento de um escritor, o primeiro elemento de um orador é a sua capacidade de se expressar, oralmente ou de forma escrita. Então, assim, o Pontes não faz como faz no sentido de afastar os leitores. Volto a dizer. É o estilo do Pontes. Você não pode lutar contra esse estilo. Qual é a sugestão que eu faço, que eu falo e que eu faço? Tenha um dicionário por perto. Ou um físico. Eu particularmente prefiro um dicionário físico. Ou pela internet, você acessa o navegador e vai descobrir o significado das palavras. E você vai ganhar duas vezes, pelo menos. Você vai ganhar porque você vai entender o Pontes e você vai ganhar especialmente porque você vai aumentar o seu vocabulário. Isso é fundamental. Vocabulário. Só tem vocabulário quem lê. Então, assim, se eu tenho algum vocabulário, deve-se às leituras que faço. E que farei sempre, até o último dia da minha vida. É isso que eu quero que os senhores entendam. Não é assim um munus eminentemente profissional, que acabará um dia, aposentar-me-ei. Não. É uma postura de cidadania. É introjetado em cada célula do meu ser. Farei isso como um propósito de vida até meu último dia. Esse é o Pontes de Miranda. E foi fiel a vida inteira. Aos 87 anos, ele foi fiel a essa metodologia. Então, o Pontes também é valioso nesse sentido, porque ele nos ajuda a aumentar o vocabulário. Ter um bom vocabulário é bom, é bonito, mas tem um pequeno detalhe: dá trabalho. Não é por osmose. Lamento por alguns, mas não é um chip que colocam na sua cabeça e você baixa uma enciclopédia, faz um download. Não, porque você tem que associar biologicamente falando um vocabulário. E nós, enquanto falantes da língua portuguesa, temos infinitos autores em nossa literatura, valiosos. Há a literatura jurídica, que, claro, é literatura, mas há também aquela literatura que
pertence a outra seara. Romance, poesia, que o Pontes também escreveu poesia. Eu fiquei, mais uma vez, surpreso com Pontes de Miranda. Já, muito em breve, na verdade, falarei agora, olhando aqui o meu roteiro. Em 1960, o Pontes de Miranda escreve o título Prosa e Poesia. Esse livro ele é uma compilação de obras anteriores que ele publicou. Por exemplo, vou citar aqui, olha, A Sabedoria dos Instintos foi publicado em 1921. A Sabedoria da Inteligência, publicada em 1923. O Sábio e o Artista, publicado em 1929. Inscrições da Estela Interior, publicado em 1930. E Penetração, também publicado em 1930. Esse livro, eu também, com muita dificuldade, devo até a um amigo, Hélio Barreto, muito querido, um grande parceiro que me acompanha nessa trajetória há bastante tempo. Nesse livro, o Pontes demonstra, mais uma vez, a sua ímpar sensibilidade. A sua literatura, a sua poesia, que é metafísica. Mas essa que é uma das questões. A metafísica não é nossa inimiga. Metafísica, entendam, aquilo que está além do ser. Isso é muito importante. E é o que nos faz humanos. Por que eu defendo a literatura, lato sensu, a poesia? Porque a que se presta a poesia? A poesia se presta a falar, a escrever sobre sentimentos. E a partir do momento que eles são escritos, que eles são falados, eles atestam: somos humanos. Eu sou suspeito para falar, porque eu, claro, gosto bastante da literatura brasileira, gostaria de enveredar para Dostoiévski e reticências, mas eu não tenho tempo hábil para isso. Nas minhas horas de lazer, eu vou ler a nossa literatura brasileira, que a cada dia que passa me deixa muito acolhido, no seguinte sentido: dá gosto saber que eu sou falante da mesma língua que, por exemplo, Machado de Assis. Dá gosto saber que eu sou o mesmo falante da lavra de Fernando Pessoa, Luís de Camões, Pontes de Miranda, por exemplo, que são, assim, fontes seguras, mais uma vez, de integração social. Eu até aproveito esse breve parêntese aqui para fazer uma defesa da língua portuguesa. Não poderia ser diferente. A língua portuguesa, eu poderia até citar o Milor Fernandes, a crase não foi feita para humilhar ninguém. O que nós precisamos desenvolver em cada um de nós é essa importância. Mas não é importante porque num curto prazo. É importante porque nessa caminhada eu me civilizo, eu me humanizo. Eu me impregno de valores humanitários. Eu me solidarizo com o semelhante, eu me coloco, a tal da empatia, nada mais é do que isso que eu estou dizendo. Então, assim, especialmente para os operadores do direito, uma linguagem simplificada, ela não é apenas a simplificação do idioma, ela é a simplificação das ideias, ela é a simplificação dos pensamentos, ela é a simplificação do próprio indivíduo, que faz muito para se tornar máquina, para se igualar à máquina. Isso é uma grande problemática no curto e médio prazo. Como a humanidade tem feito esforços para se igualar às máquinas. Mas será que não sabem as consequências desse devaneio, desse sonho de uma noite de verão? A partir do momento que o homem se coloca na mesma posição que uma máquina, ele está, além de desumanizando-se, ele está tornando-se descartável. O
O homem perde a sua essência, perde a sua razão de existir. Então, assim, eu sustento, não que as senhoras concordem com o que eu estou dizendo, mas apenas que reflitam. Essa conferência também se presta a isso, a uma reflexão. Será que estamos indo para um bom caminho, da forma que o nosso cotidiano, que essa cadência vem sendo conduzida? Eu gostaria que apenas meditássemos sobre isso. Eu me insurjo. Não poderia ser diferente, né? Com esse material do Pontes, se eu não tivesse me impregnado, haveria algo de errado comigo. E já para concluir, eu cito aqui algumas obras. Eu falei anteriormente do Tratado das Ações. Nesse Tratado das Ações, o Pontes vai levar para dentro desse universo processual a matemática. Ele vai falar das cargas da sentença. Aí poderão dizer, a oposição poderia dizer, isso está superado porque hoje a ação não tem nome. E o juiz aprecia o pedido. Sim, mas aí nesse caso é apenas fazer uma conversão. A ação mandamental, que seria a ação mandamental, o foco deixa de ser a ação e passa a ser a sentença, mas não está de todo excluído, não está de todo revogado, não é de todo imprestável. Eu costumo dizer o seguinte, com o passar do tempo, aplica-se-lhe no que couber, mas só poderemos dizer isso após conhecermos a doutrina do Ponte de Miranda. Porque o que eu vejo é o seguinte, muito lamentavelmente, há alguns que o desprestigiam sem conhecê-lo, apenas porque o Pontes é oceânico, no sentido de vasto e profundo. No seguinte sentido, como eu vou ter trabalho, arregaçar as mangas, papel e caneta, meditações, eu digo que está revogado, porque aí eu me livro dessa incumbência. Então, não façamos isso. Tenhamos, pois, a postura de um cientista social, ainda que dentro do campo do processo civil, por exemplo, que eu acabei de citar. No campo do processo civil, o Pontes vai desenvolver a chamada teoria quinária. Ou seja, além das três, declaratória, condenatória e constitutiva, ele vai incluir autonomamente a mandamental e a executiva. Enfim, passagens aqui. No ano de 75, ele vai escrever 10 anos de pareceres. Essa compilação, eu considero, ela é imprescindível para os operadores do direito, porque ela é uma reunião dos pareceres do Pontes. Então, assim, por exemplo, situação hipotética. Vamos supor que o fundamento de um parecer que conste nessa relação de livros seja um decreto de 1950. Pode ser que esteja revogado. Entretanto, não nos atrelemos apenas à norma a qual ele faz a referência. Atrelemo-nos à ratio legis. Isso é muito importante. Eu defendo isso, já perceberam, com alguma veemência, porque nessa toada de que o direito é um processo de adaptação social, o direito ele vem amadurecendo-se, evoluindo-se, no peripasso, ao lado, no mesmo passo da sociedade. Então, assim, por que eu estou dizendo isso aos senhores? Eu garanto a vocês, nem toda a ratio legis do Código de Processo Civil de 39 perdeu-se com o advento do Código de Processo Civil de 73. Na mesma linha, nem toda a ratio legis do CPC de 1973 perdeu-se com o CPC de 2015. O que eu quero dizer com isso? Sejamos pesquisadores no seguinte sentido. Pesquisemos se determinado artigo traz uma ratio legis, falando da legislação vigente, que já houvera anteriormente. Para que seja feita uma análise comparativa,
no seguinte sentido: quais foram as modificações as quais impuseram-se sobre um determinado instituto? Esse é o trabalho do cientista social. Esse deve ser o trabalho do advogado, por exemplo. Advogado naquela categoria que eu mencionei anteriormente, de cientista social. Muito lamentavelmente, às vezes, mais do que às vezes, eu tenho me deparado observemos posturas de colegas, não estou julgando, estou constatando, que se atrelam a fazer da advocacia uma mera atividade administrativa. Reproduzamos a jurisprudência do tribunal na petição, sem efeito vinculante, não era nem para estar constando na petição, né, porque encontrar jurisprudência a favor de quem peticiona é muito fácil, né? É essa a mudança de paradigma, a mudança de postura. Que não haja uma degladiação entre as partes, mas, sobretudo, a quem assiste o direito. Quem possui a materialização mais afeta, mais próxima àquela para a qual fora destinada a lei. Lei ato normativo, ao que me refiro. Né? Assim, dessa forma, é o que eu digo aos senhores, às senhoras. É mais trabalhoso, reconheço. Mas isso obrigatoriamente elevará o nível dos operadores do direito. Essa conferência também se presta a isso. Nesse legado bibliográfico, nesse legado de valores que o Ponte de Miranda deixou, que reflitamos nessa toada, nessa trilha que ele deixou. Uma trilha de estudo, de pesquisa, de excelência. E muitas vezes, falando em pesquisa, eu até aproveito aqui para fazer uma observação, a pesquisa jurídica, ela é muito necessária e cada vez mais necessária, porque a praxis, ela é acachapante. Bastam apenas muito menos institutos, a prática ocorrerá. A pesquisa não, a pesquisa ela é a ciência, ela é a filosofia, porque ela parte de uma inquietação, ela parte de uma problematização. E o direito é problematização. O direito é problematização. Mas nós não podemos fugir das problematizações. É exatamente ao contrário. Nós devemos nos aproximar das problematizações e, a partir delas, nós precisamos desenvolver teorias, desenvolver meditações. Muitas vezes, o intento de uma legislação era num sentido, entretanto, ela se presta, pragmaticamente falando, a outro sentido. Então, assim, eu faço aqui a minha defesa às academias, às universidades, no seguinte sentido: nem tudo tem que dar lucro no curto prazo. Um departamento de pesquisa jurídica, muito dificilmente no curto prazo, ela vai dar lucro. Porque não é mistério da pesquisa jurídica. Verdade seja dita, o mistério de uma pesquisa jurídica não é nem apresentar respostas, é apresentar problematizações. Porque a resposta que poderá advir ou não, ela vem na trilha de uma problematização. Então, assim, nessa toada da nossa humanidade cada vez mais materialista, imanente, essas questões metafísicas, essas questões intelectuais, elas estão perdendo terreno a passos largos. Compreendo, há regras de mercado. Não estou querendo mudar as regras de mercado, eu estou apenas constatando-as e dizendo que elas não podem ser aplicadas a quem, ab início,
desde o início, não se presta a segui-las. A atividade intelectual, eu falo isso como um testemunho. No Brasil, a atividade intelectual ela é bastante depreciada. O intelectual, aquele que estuda, ele é visto como um desocupado, como um nefelibata, aquele que vive no mundo dos sonhos, que não apresenta, que não trabalha. E eu acredito que isso é a constatação de que somos um país pobre, e eu não estou me referindo a finanças, por conta dessa minha constatação. O intelecto, a problematização das questões, é a partir desse enfrentamento que se constroem as civilizações. Isso é muito sério e às vezes eu lamentavelmente observo o Brasil enquanto civilização esgarçar-se, desfacelar-se, porque essas questões elas são muito tênues, são frágeis. Muito frequentemente há várias investidas de várias searas contra a educação pública, que já falava Pontes em 32. E enquanto a sociedade brasileira, que fique bem gravado isso aqui, enquanto a sociedade brasileira não entender que ela deve prestigiar, fomentar, mas sobretudo proteger a atividade intelectual, especialmente no campo das ciências sociais, nós teremos uma evolução a passos largos. O intelectual ele vai ser visto como um inimigo da sociedade. Mutatis mutandis, isso me lembra até o capítulo 7 do título A República do Platão. Conhecido, alegoria, né? Que eu não vou... Né? Mas isso estou trazendo aqui nesse sentido. Né? Quando o que sai da caverna e volta e diz para os semelhantes, olha, o que vocês estão vendo aí não é o mundo real, não. O que vocês estão vendo aí é apenas são sombras. Vocês acham mesmo, falando aqui intimamente, que ele seria recebido com champanhe, com caviar? Ele ia ser recebido com uma pedrada no meio da testa, porque o intelectual também acaba se prestando a isso, problematizando a realidade, investigando-a, ele pode e certamente poderá destruir vontades, sonhos e pretensões, ideais de mundo, padrões de vida. Mas eu, defendendo Ponte de Miranda e defendendo toda essa pleiade de intelectuais que o Brasil produziu e produz ainda hoje, eu particularmente nunca me considerei um intelectual, não. Mas uma vez um conhecido que se manifestou nesse sentido em relação à minha pessoa, Ednato, porque você é um intelectual, você pesquisa, você estuda, você investiga, você escreve. E depois constatei que de fato procedia e, debruçando-me sobre a bibliografia do Ponte de Miranda, eu vi que eu estava, muito felizmente, na trilha deixada por ele, nessa preocupação com os valores que nos unem enquanto sociedade. Valores que são postos de lado, são desmerecidos. E nós, enquanto operadores do direito, ainda os bacharelandos, que nem o título, nem o diploma possuem, devem ter isto em mente. Nós somos cientistas sociais. Nós não somos meros autômatos, meros técnicos. Nós nos interessamos, sim, a que o direito se presta, como o direito é revelado, qual é a metodologia a ser utilizada. Nós nos preocupamos, sim, com a justiça. Quando um advogado, seja subindo a tribuna ou peticionando, defende o seu cliente, ele está fazendo a defesa do seu cliente materialmente. Mas, em verdade, abstratamente, ele está defendendo a garantia da preservação de um direito que existe. E se um direito existe, é para que seja cumprido. As leis, atos normativos, não são feitas, ou pelo menos não deveriam ser feitas, a esmo. Elas têm um compromisso social. Gostaria de deixar isso muito claro aqui em defesa
da nossa intelectualidade brasileira. Que existe. Somos marginalizados, mas nós existimos, certo? Então, já à guisa da conclusão, eu vou tratar aqui do seguinte. No ano de 1979, o Pontes teve o privilégio de ingressar na Academia Brasileira de Letras. Ele foi recebido no dia 15 de maio pelo acadêmico Miguel Reale, que dispensa apresentações. No discurso do Miguel Reale, vejam vocês, reparem os senhores o título. Pontes de Miranda, um metafísico que se ignora. O Miguel Reale, dentre outras manifestações, ele cita o livro do Pontes, A Sabedoria da Inteligência. Abro aspas. Na história da inteligência, os últimos lembrados são os mais gloriosos. Glória que tarda é maior glória, porque exigiu mais altos espíritos que a pudessem sentir e proclamar. É realmente muito valiosa e me coloca numa posição de muita responsabilidade. Não que ele tenha escrito isso para mim, reitero, mas ele está fazendo um diálogo entre gerações. Mais uma vez, um diálogo entre gerações. Bem, então, senhores, já para concluir, sobre o Código de Processo Civil de 39 e 73, eu já fiz uma passagem, que o Pontes prestou-se a comentar ambos, em várias edições, há mais de uma edição dos respectivos. No que se refere aos comentários às Constituições, como eu narrei, ele não comentou a de 1891, mas cita positivamente João Barbalho, e o Pontes comentou a Constituição de 34, 37, 46 e 67. Essa de 67 depois foi atualizada, passando-se a incluir a Emenda Constitucional número 1, de 1969. O Pontes foi Vejam, ele não foi um crítico do regime militar, prestem atenção. Ele foi um crítico do estado de exceção, manifestado pelo regime militar. Sem a menor sombra de dúvidas, ele não foi cassado porque não tinha mandato, porque se fosse cassado, se tivesse mandato, a partir do ato institucional número 5, ele o seria. Porque ele era veemente nessa defesa dos direitos e garantias individuais. Isso é, não era apenas um discurso, uma retórica, era o que ele acreditava e defendia. E admiro muito a existência desse grande brasileiro que tanto nos ensina e que tanto tem a nos ensinar. Eu agradeço aos que ficaram até agora pela paciência, pela colaboração, pela audiência, e para mim foi um prazer estar aqui na mentoria jurídica da UEBRJ. Espero que... Já estou me convidando, confesso, para outras oportunidades. Para mim foi um momento muito feliz poder falar desse assunto que eu tanto gosto. Eu como advogado, sei da minha personalidade excêntrica, exótica, mas, enfim, cada um tem o seu papel na sociedade, cada um faz aquilo que eu acredito. E isso aqui é o que eu acredito. Então é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até breve. Tchau. Danilo? Danilo, obrigado pela atenção. Encerrei.